No programa Matutando Círculos de Culturas de hoje, vamos falar sobre um tema de extrema importância na vida de qualquer cidadão: a leitura como instrumento de transformação social. Como bem disse Zoara Faila, organizadora da quinta edição do livro Retratos de Leitura no Brasil, de 2021, a leitura é libertadora e promove o protagonismo no acesso ao conhecimento e à cultura. Ela transforma, informa, emociona e humaniza. Traduz e nos aproxima do que é humano em diferentes tempos, lugares, culturas e sentimentos. Sobre essas diversas nuances da leitura é o que vamos matutar agora. Meu nome é Thalita e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, de cor castanho escuro, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa rosa e um casaco preto. Ao fundo, eu tenho um armário bege e duas estantes de livros, pois eu estou aqui na biblioteca do IFG Campus Aparecida de Goiânia. Eu sou formada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás e mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília. Trabalho há 11 anos no Instituto Federal de Goiás, atualmente na Biblioteca do Campus Aparecida de Goiânia. E atuo também como tutora do curso de Biblioteconomia EAD oferecido pela UFG. Sou entusiasta da temática da leitura e do poder transformador que ela exerce em nossas vidas. E é por isso que hoje eu estou aqui para matutarmos um pouquinho sobre isso. Inúmeros são os benefícios da leitura para as nossas vidas. Ela desenvolve o nosso intelectual, aperfeiçoa a escrita e o vocabulário. Afinal, quem lê bem, escreve bem. Estimula o raciocínio e melhora o aprendizado. Ler é uma forma de conhecer o mundo e diversas culturas, sem sair do lugar. É a maneira mais efetiva e eficiente de adquirir conhecimentos, e a partir desses conhecimentos é possível desenvolver bons argumentos, formar opiniões bem fundamentadas, ter pensamentos e posturas críticas e mudar a realidade e o nosso contexto a partir de uma atuação ativa onde estamos inseridos. De fato, a leitura é um hábito que só traz benefícios para a nossa vida. Mas se a leitura é tão importante, e eu diria fundamental, por que lemos tão pouco? E aí eu abro um parêntese, porque nós lemos o tempo todo. Nós lemos placas, nós lemos jornais, nós lemos posts e mensagens nas redes sociais. Mas quando se trata de livros, o Brasil ainda é considerado um país de poucos leitores. E para discutirmos sobre leitura e sobre todas essas nuances que elas nos traz, o Matutando de hoje recebe a pesquisadora da área, professora doutora Andréia Pereira dos Santos. Andréia Pereira dos Santos é professora adjunta do curso de Biblioteconomia e do programa de pós-graduação em comunicação da UFG, coordenadora do curso de Biblioteconomia, modalidade à distância, também da UFG, representante regional Centro-Oeste da ABCIM e coordenadora de projetos de ensino da FIC-UFG. Faz parte do LUMOS, grupos de pesquisas em comunicação científica e letramento informacional. Possui pós-doutorado em ciência da informação na UFMG e doutorado em geografia no IESA da UFG. É mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás, especialista em docência universitária pela Universidade Estadual de Goiás e graduação em biblioteconomia também pela UFG. Professora Andréia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda aos Diálogos do Matutando, Círculos de Cultura de 2022.
Obrigada, Thalita. É sempre um prazer estar com vocês. Antes de mais nada, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, olhos pretos, estou vestindo uma blusa rosa. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca, eu tenho uma mesinha com um globo terrestre histórico. Ao lado, eu tenho uma plantinha, do meu lado direito, esquerdo, tenho uma plantinha, um pequeno lírio, e estou muito feliz de estar com vocês. Acima de tudo, eu sou uma bibliotecária e também uma entusiasta, uma pesquisadora entusiasta aí com o tema relacionado à leitura. Professora Andréia, na sua carreira acadêmica como pesquisadora, fale um pouco das suas experiências como promotora da leitura num país que lê pouco, né? Considerando os resultados da última pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, que demonstram que o nosso país perdeu mais de 4 milhões de leitores entre 2005 e 2015 e 2019, e que apenas 50% dos brasileiros têm, de fato, o hábito da leitura. Obrigada, Thalita. Essa pergunta, essa questão, ela é muito interessante, mas o primeiro movimento que nós precisamos fazer, o primeiro questionamento que precisamos fazer nesse sentido, é analisar o que é ler pouco. O que significa ler pouco quando a gente imagina aí que nós vivemos em um mundo extremamente digital, com tanta informação circulando, com tantas leituras circulando no meio técnico. Então, a primeira questão é a gente avaliar o conceito de leitura que é apresentado pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É evidente que a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela nos apresenta dados muito fortes, muito contundentes a respeito da leitura, apesar do conceito de leitura apresentado por eles ser um conceito limitante. Por exemplo, o professor Roger Chartier, que é um dos maiores especialistas em práticas de leitura do mundo, um francês, um estudioso dos estudos culturais, ele, em uma outra versão da pesquisa, na versão que foi publicada em 2012, em um evento em São Paulo, Marília, ele foi questionado que a pesquisa apresentava dados parecidos com esse que a gente tem hoje, apesar que os dados hoje estão um pouquinho piores, no sentido da pesquisa. Ele foi questionado sobre o número de leitores que nós temos no país, dado pela pesquisa. E ele fez uma crítica ao conceito de leitor e de leitura da pesquisa, que é leitor aquele que leu um livro ou parte dele nos últimos 3 meses. Então, a primeira questão que o Chartier ele fala, no meio de tantos gêneros, de tantos suportes do mundo digital, como que a gente limita a leitura só à leitura de livros? Mas, apesar da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil colocar esse conceito como tema central para definir essa porcentagem ou não de leitores que nós temos no Brasil, ela traz dados, inclusive na última versão, são já 5 versões da pesquisa, então nessa última versão, ela traz dados cada vez mais específicos a respeito da leitura de outros gêneros, de outros formatos, de outros suportes, inclusive do meio digital. Então, esses dados que a pesquisa traz, ela nos dá pista aí do que as pessoas estão fazendo de leitura, que tipo de leitura que as pessoas estão praticando. É evidente, então, que o número de leitores de livros cai, mas, no entanto, a gente percebe aí que há uma tendência de cada vez mais se praticar as leituras em meio digital. Não o livro, que o livro digital ainda tem um número muito pequeno de leitores dos livros digitais, como a própria pesquisa mostra. Mas o que, por exemplo, o professor Roger Chartier, ele defende é que a gente precisa também não ficarmos presos a essas leituras fragmentadas, que hoje são realidades da internet, das mídias sociais, das redes sociais, que a gente precisa, então, trabalhar na questão da profundidade, que é justamente trazida, pelo menos, assim,
pelo que a gente espera pelos livros, não só pelos livros, mas principalmente pelos livros. De fato, nós lemos, né? Mas talvez não da forma em profundidade como você tem falado para nós. Mas de que forma a leitura pode transformar, então, a vida das pessoas, professora? É quase impossível, mesmo para aqueles que se dizem não gostar de ler, realmente ter algo que não lhes interessa, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente precisa também entender é que as pessoas têm necessidades diferenciadas a respeito da leitura. Então, é preciso a gente oferecer aquilo que as pessoas têm necessidade. Cada pessoa vai ter uma necessidade diferente de leitura, e essas necessidades também, elas devem ser atendidas a partir do contexto sociocultural, educacional, dentro daquele nível de entendimento que a pessoa tem ou não de certas leituras. Então, tem certas leituras que não adianta você estimular outras pessoas a ler. Então, por exemplo, se eu pego os grandes clássicos aí da literatura e que tem leituras muito difíceis e ofereço essa leitura para pessoas que não têm o costume ou não tem, então, essa prática construída ao longo da vida e não estão preparados para ler esse tipo de leitura. Então, a gente precisa trazer leituras mais fáceis. Então, trazendo essas leituras mais fáceis, essas leituras passam a ser transformadoras, porque elas possibilitam, então, que você conheça mais do mundo, que você seja uma pessoa mais participante dentro do meio social, que você aprenda a lidar com seus direitos. Então, por isso que eu acho que essas informações relacionadas aos direitos do consumidor, por exemplo, aos dados de campanhas políticas, a dados referentes ao que o governo gasta aí, que são os portais de transparência. Então, dá acesso a esse tipo de informação utilitária, e incentivar que as pessoas também, elas busquem, que elas possam buscar essas informações também em meios digitais, mas que também elas tenham o cuidado de, ao buscar essas informações no meio digitais, não cair também nas famosas fake news ou nessas informações descontextualizadas que não são falsas em si, mas que dentro de um contexto aquela informação não funciona. Então, e entender que a gente tem diferentes tipos de leitura, diferentes finalidades de leitura. A gente tem a leitura para o deleite, que é aquela leitura para eu me sentir bem, para eu me distrair, então, que é uma leitura mais prazerosa, e ao mesmo tempo também eu tenho as minhas leituras desafiadoras, que é do meu trabalho, do dia a dia, dos meus estudos, e que são leituras que são, de fato, necessárias para que a gente possa aprender. Então, entender que existem leituras diferentes, finalidades diferentes, porque muitas vezes a leitura não precisa ser todo o tempo aquela leitura prazerosa. A gente precisa trabalhar com os estudantes, com as pessoas, de um modo geral, que a gente tem as leituras que são prazerosas, que podem ser prazerosas, mas também a gente tem as leituras desafiadoras. E muitas vezes a gente precisa ir trabalhando com isso, ao mesmo tempo que você vai fluindo com suas práticas de leitura, você buscar outras leituras que possam lhe desafiar, talvez até clássicos, que são leituras difíceis, muitas vezes são leituras difíceis para muitas pessoas, são instrumentos que são desafiadores e que as pessoas podem, então, utilizar desses instrumentos, dessas leituras, para se desafiar. A gente só tem a ganhar. Estamos dialogando com a professora Andréia Pereira dos Santos sobre leitura como instrumento de transformação social. Voltamos já.
No bloco anterior, dialogamos com a professora Andréia Pereira dos Santos a respeito do que significa ler, sobre o conceito de leitor e de leitura, com base na última pesquisa Retratos de Leitura no Brasil e para além dela. E também pontuamos de que forma a leitura pode ser um instrumento de transformação social. Falamos também um pouquinho sobre a leitura no ambiente virtual. Professora Andréia, não há como negar os impactos das mídias sociais nos hábitos de leitura, que inclusive têm contribuído significativamente para a diminuição da quantidade de leitores. Na sua perspectiva, quais são esses impactos? Bom, Thalita, os impactos são imensos, né? Então, se a gente for avaliar aí porque o nosso mundo se tornou muito digital, a gente tem aí diferentes redes sociais, então é um mundo que ao mesmo tempo que é imagético, é um mundo que ao mesmo tempo que tem uma profusão aí de informações, de textos, de vídeos, de diferentes tipos de mídias, né? A gente tem esse impacto, e com as mídias sociais, pelo que eu tenho percebido, então, nas minhas pesquisas e de outros colegas, essas leituras praticadas no meio social, elas tendem a aumentar a quantidade de pessoas que leem, porque antes das mídias sociais, você tinha uma limitação em relação às práticas de leitura que ficavam muito ligadas ao livro, então você não tinha acesso ao livro, que a nossa realidade é de ausência mesmo do livro na nossa vida, até porque a gente não tem bibliotecas escolares em funcionamento de forma eficiente, nós não temos bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, então o acesso à leitura, ela sempre foi muito precária. Pelo menos com as redes sociais e com as informações publicadas nas mídias sociais, a gente tem aí uma quantidade maior de possibilidades de leitura, inclusive de textos diferentes, de gêneros diferentes. Então, a gente não pode negar que há uma contribuição, sim, dessas informações, dessas leituras no ambiente virtual. No entanto, qual é o perigo? São leituras extremamente fragmentadas. E essas leituras extremamente fragmentadas nos coloca diante também de pessoas que acabam sendo formadas com pensamentos fragmentados. Isso a gente percebe, eu como professora universitária, eu percebo muito essas leituras fragmentadas dentro dos textos que os meus alunos costumam escrever nas suas atividades avaliativas. Não só os estudantes, como pessoas também que às vezes vão fazer uma seleção para o mestrado, para um doutorado. Então, essas leituras fragmentadas, elas acabam, então, por interferir também no pensamento, e as pessoas não tendem a não mais a ter aquela centralidade, aquela profundidade nas leituras. Então, por isso que, diante dessas questões, nós, em conversa com o professor Roger Chartier, nós publicamos esse último livro, que é Livro, Mundo Digital e Leituras, Práticas e Apropriações, e nesse diálogo com o Roger Chartier, que sou eu e a professora Lígia Dumont, da UFMG, ele vai pontuar para a gente que, apesar de reconhecer como uma prática de leitura a questão das leituras praticadas no meio digital, a gente precisa cada vez mais incentivar as pessoas, incentivar os estudantes, as pessoas de maneira geral, a buscar pelas leituras em profundidades, talvez a voltar um pouco naquilo que o Robert Darnton falava das leituras intensivas, que antes ali do século XVIII, quando a gente tem ali a assim, a gente tem uma quantidade maior de informações sendo disponibilizadas, de leituras de livros literários sendo disponibilizados no século XVIII, isso no contexto europeu. Então, aí ele vai dizer que a gente precisa voltar para essa intensividade da leitura, ou seja, ler com mais intensividade, ler com mais profundidade. Certo. Então, diante de tudo que foi falado até agora, né, e dessa indiscutível importância da leitura na nossa vida, na vida de qualquer pessoa,
gostaria que você desse dicas, né, de como a gente incluir a leitura no nosso cotidiano, de como fazer para torná-la um hábito e também para a gente poder dar um passo além dessas leituras superficiais e nos transformarmos em leitores em profundidade, Andréia. Certo. Bom, então, acima de tudo, é a questão do acesso, né? As pessoas precisam ter acesso às leituras. Então, não adianta também só o acesso virtual, porque eu até brinco muito com os meus alunos. Eu tenho aqui dezenas, centenas de livros, centenas de textos disponíveis aqui no meu computador, e muitas pessoas também têm aí centenas de livros disponíveis nesses leitores digitais, como o Kobo, por exemplo. Mas eu também tenho a minha estante de livros aqui ao lado. Então, assim, quando às vezes eu estou buscando, tentando, pensando em alguma coisa, ou me levanto da minha mesa e vou pensar na vida, por exemplo, descansando no intervalo aí de trabalho, às vezes, eu olho para a minha estante e enxergo alguma coisa e falo, eu vou ler isso aqui, né? Faz tempo que eu não leio isso, ou essa leitura está aqui, eu ainda não li. Então, ela fica mais próxima de mim, né? A leitura do analógico, vamos dizer assim, ele fica mais próximo da gente, né? E é diferente do que a gente tem dentro dos computadores, dentro dos tablets ou de outros leitores digitais aí, que a gente esquece o que tem ali dentro. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo muito pessoal. Aqui em casa eu tenho duas crianças, um menino de 9 e uma menina de 11. Então, nós lemos todos os dias. Então, essa leitura é feita diariamente em casa. Acho que a gente precisa começar na infância. Então, essa leitura é praticada e a gente já tornou isso um hábito. Então, todo dia, na hora de dormir, a gente tem, então, esse momento de leitura. Só que nesse momento, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho condições de comprar esses livros, de ter esses livros em casa para ler, o que não é a realidade aí da grande maioria das pessoas, das famílias que a gente conhece, que a gente tem acesso pelas condições financeiras. Então, por isso que cada vez mais investir em bibliotecas, sejam elas escolares, sejam elas públicas, ela é muito importante. Um outro elemento fundamental hoje em dia, que apesar da dificuldade que se tem da leitura dos clássicos, a gente percebe que há hoje livros que eles são transformados em histórias em quadrinhos, por exemplo, e que pessoas que gostam do estilo, daquele gênero de história e que têm dificuldade de ler clássicos, podem acessar essas leituras por meio dessas releituras que se fazem dos livros, de que colocam eles de forma mais facilitada, transformando eles, às vezes, em histórias em quadrinhos, outras vezes a gente tem um outro exemplo aí, principalmente que foi voltado para o público da educação de jovens e adultos, que foi livros clássicos que foram reduzidos e que foram mais resumidos e com a linguagem mais facilitada, e que isso também é um fator importante aí para incentivar a leitura das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas. Mas desde a idade a tenra idade, vamos dizer assim, essa leitura tem que fazer parte do cotidiano. Então, quando ela se torna parte do seu cotidiano, você tende a formar pessoas e tende a estimular mais que as pessoas pratiquem a leitura, então, quando forem jovens e adultos. A temática da leitura é muito envolvente, importante, urgente e cheia de nuances que tem impacto direto em vários aspectos da nossa vida. No programa de hoje, nós matutamos com a professora Andréia Pereira dos Santos sobre a leitura como instrumento de transformação social. Falamos um pouco sobre o que é a leitura, para além do universo da leitura de livros, e quais os efeitos dessa prática na vida do cidadão. Falamos também sobre como as mídias têm influenciado e, de certa forma, alterado o comportamento dos leitores. E finalizamos falando de forma prática como podemos incluir a leitura no nosso cotidiano, de forma a nos tornar, de fato, leitores. Professora Andréia, foi um prazer enorme recebê-la hoje aqui no nosso espaço de diálogos do Matutando Círculos de Culturas e poder aprofundar e aprimorar os nossos conhecimentos sobre a leitura.
Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho das suas práticas profissionais e do seu conhecimento e pesquisa em torno da temática. Eu que agradeço, Thalita. É sempre um prazer enorme fazer parte e poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente vem estudando, do que a gente vem trabalhando e do que também outros colegas que também fazem esses mesmos estudos vêm apontando aí para a gente. Sempre, então, um prazer estar com vocês, isso me coloca à disposição, inclusive até de quem quiser saber mais sobre o assunto, e agradecendo a todos e a todas vocês aí pelo convite. Para saber mais sobre a temática da leitura como transformação social, você pode acessar as fontes de cultura aqui do lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!